Aproximando-nos dos pavilhões de desenho, onde numerosos cooperadores traçavam planos para reencarnações incomuns, foi o meu novo companheiro procurado por uma entidade simpática que lhe pedia informações. Manassés apresentou uma otimista. Tratava-se de um colega que, depois de 15 anos de trabalho nas atividades de auxílio, regressaria à esfera carnal para a liquidação de determinadas contas. O recém-chegado parecia hesitante. Via-se-lhe o receio e a indecisão. Não se deixe dominar pelas impressões negativas. O problema do renascimento não é assim tão intrincado. Naturalmente, exige coragem, boas disposições. Entretanto, temo contrair novos débitos ao invés de pagar os velhos compromissos. É tão penoso vencer na experiência carnal em vista do esquecimento que sobrevém à encarnação. Mas seria muito mais difícil triunfar, guardando a lembrança. Se tivéssemos grandes virtudes e belas realizações, não precisaríamos recapitular as lições já vividas na carne. E se apenas possuíssemos chagas e desvios para rememorar, abençoemos o ouvido que o Senhor nos concede em caráter temporário. Conheço-lhe o otimismo, Sr. Manassés. Quisera eu ser igualmente assim. Voltarei confiante no concurso fraterno de vocês. Mas pode me informar se o meu modelo está pronto? Creio que poderá procurá-lo amanhã. Já fui observar o gráfico inicial e dou-lhe parabéns por haver aceitado a sugestão amorosa dos amigos bem orientados sobre o defeito da perna. Certamente lutará você com grandes dificuldades nos princípios da nova luta, mas a resolução lhe fará grande bem. Sim. Preciso defender-me contra certas tentações de minha natureza inferior e a perna doente me auxiliará administrando-me boas preocupações. Ela me será um antídoto à vaidade, uma sentinela contra a devastação do amor próprio excessivo. Muito bem. E o senhor pode me informar ainda a média de tempo conferida à minha forma física futura? Nesse instante, Manassés explicou a ele que seria 70 anos no mínimo. Pude ver-lhe então a expressão de reconhecimento enquanto Manassés continuava. Pondere a graça recebida, Silvério, e depois de tomar-lhe a posse do plano físico, não volte aqui antes dos 70. Trate de aproveitar a oportunidade. Todos seus amigos esperam que você volte, mais tarde, à nossa colônia, na gloriosa condição de um completista. O interpelado mostrou um raio de esperança nos olhos, agradeceu e despediu-se. As últimas observações de Manassés, no entanto, acenderam-me curiosidade mais forte. Não contive a indagação que me vagueava no pensamento e perguntei sem rebolsos sobre o que significava a palavra completista. Ele sorriu complacente e retrucou bem-humorado. André, esse é o título que designa todos os raros irmãos que aproveitaram todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regressando à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das forças fisiológicas. Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para o trem, mas por vezes desprezamos 50%, 60%, 70% e frequentemente até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda, contra nós, a agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores que degradam a inteligência e embrutecem o coração. André, aqueles, porém, que mobilizam a máquina física, à maneira do operário fidelíssimo, conquistaram direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro quando lhe apraz o regresso à crosta das missões do amor e iluminação, ou recebe veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Semelhante notícia representava para mim valiosa revelação. Nada mais legítimo que dotar o servidor fiel de recursos completos.
E lembrei-me dos desregramentos de toda a sorte a que se entregam as criaturas humanas em todos os países, doutrinas e situações, complicando os caminhos evolutivos, criando laços escravizantes, enraizando-se no apego aos quadros transitórios da existência material, alimentando enganos e fantasias, destruindo o corpo e envenenando a alma. E num transporte de justificada admiração redargui: Senhor Manassés, recordando o cativeiro dos espíritos encarnados no plano da sensação, consola-nos saber que há um prêmio aos raríssimos homens que vivem na sublime arte do equilíbrio espiritual, mesmo na carne. Sim, André. Por mais estranho que possa parecer, semelhantes exceções existem no mundo. Passam, frequentemente, para cá, entre os anônimos da crosta, sem fichas de propaganda terrestre, mas com imenso lastro de espiritualidade superior. E dando-me a impressão de que desejava esclarecer-me relativamente a ele mesmo, Manassés acrescentou: Há muitos anos me esforço para conseguir a condição dos completistas. No entanto, até agora continuo em fase de preparação. Compreendi que Manassés, tanto quanto eu, trazia regular bagagem de recordações menos felizes com respeito ao uso que fizera do corpo terreno nas experiências passadas. Procurei então modificar a orientação da palestra. Questionei se ele conhecia algum completista que havia regressado da crosta. Ele me falou que sim. Naturalmente, eu estava muito curioso e perguntei se ele teria escolhido um organismo irrepreensível para poder ter chegado nessa condição. O meu novo companheiro mostrou significativa expressão fisionômica e acentuou: André, nenhum dos que tenho visto partir, embora os méritos de que se encontravam revestidos, escolheram formas irrepreensíveis quanto às linhas exteriores. Solicitaram providências em favor da existência sadia, preocupando-se com a resistência, equilíbrio, durabilidade e fortaleza do instrumento que os deveria servir, mas pediram medidas tendentes a lhes atenuarem o magnetismo pessoal em caráter provisório, evitando-se-lhes a apresentação física muito primorosa, ocultando assim a beleza de suas almas para a eficiente garantia de suas tarefas. Assim procedem, porquanto, vivendo a maioria das criaturas no jogo das aparências, quando na crosta planetária, incumbir-se-iam, elas próprias, de esmagar os missionários do bem, se lhes conhecessem a verdadeira condição, através das vibrações destruidoras da inveja e do despeito, da antipatia gratuita e das disputas injustificáveis. Em vista disso, os trabalhadores conscientes, na maioria das vezes, André, organizam seus trabalhos em moldes exteriores, menos graciosos, fugindo por antecipação ao influxo das paixões devastadoras das almas em desequilíbrio. Entendi a extensão do esclarecimento e meditava na grandeza dos princípios espirituais que regem a experiência humana quando Manassés acrescentou após longa pausa: As mentes juvenis, quais crianças do mundo, brincam com o fogo das emoções. Todavia, os espíritos amadurecidos, mormente quando chegam à situação de completistas, abandonam toda experiência que os possa distrair no caminho de realização da vontade divina. Em seguida, convidado pelo meu novo amigo, penetrei numa das dependências consagradas aos serviços de desenho. Pequenas telas demonstrando peças do organismo humano estavam ordenadamente em todos os recantos. Tinha a impressão fiel de que me encontrava num grande centro de anatomistas, cercados de auxiliares competentes e operosos. Espalhavam-se desenhos de membros, tecidos, glândulas, fibras, órgãos de todos os feitios e para todos os gostos. Como sabe, André, no serviço de recapitulação ou de tarefas especializadas na superfície do globo, a reencarnação nunca pode ser vulgar. Para isso, trabalham aqui centenas de técnicos em questões de embriologia e biologia em geral, no sentido de orientar as experiências individuais do futuro de quantos irmãos se ligam a nós no esforço coletivo. Sentindo espontânea veneração, contemplei os servidores que se inclinavam atenciosos, arquitetando o porvir de muitos companheiros. Como era complexa a oportunidade de renascer. Que atividades intensas exigia dos benfeitores espirituais? Ao meu gesto de estranheza, respondeu Manassés numa síntese expressiva: Ora, André, você não ignora que os homens ainda selvagens ou semi-selvagens
embora utilizando os recursos sempre sagrados da natureza, edificam suas habitações em moldes mais simples e rudimentares? Todavia, o homem que já atingiu certo padrão de ideal, desenvolvendo faculdades superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. E indicando o quadro interior extremamente movimentado, Manassés acrescentou, sorridente: Não estamos aqui senão cogitando, igualmente, de projetos para futuras habitações carnais? O corpo humano não deixa de ser a mais importante moradia para nós outros, quando compelidos à permanência na crosta. Não podemos esquecer que o próprio Divino Mestre classificava-o como templo do Senhor. Impressionado, segui atenciosamente os trabalhos em curso. Dispunhamos-nos a seguir adiante quando uma irmã de porte muito respeitável se aproximou saudando Manassés afetuosamente. Ele respondeu com gentileza e me apresentou dizendo que era a irmã Anacleta. Cumprimentei-a sentindo-lhe a simpatia pessoal. Manassés explicou que tratava ela de ser uma das nossas trabalhadoras mais corajosas. A senhora sorriu algo contrafeita por se ver focalizada na opinião franca do companheiro. Todavia, Manassés, com o otimismo que lhe era característico, prosseguiu: Imagine que voltará à esfera do globo, em breves dias, em tarefa de profunda abnegação, por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. Não vejo nisso abnegação alguma. Cumprirei tão somente um dever. Anacleta fixou-me desassombrada e serena, asseverando que as mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto dos filhos amados devem ser bastante fortes para recomeçarem os serviços imperfeitos. No caso dela, não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Interessava-me a história daquela irmã despretensiosa e simpática, e por isso mesmo animei-me a perguntar-lhe: Senhora Anacleta, regressará então dentro em breve? De qualquer maneira, sua resolução traduz devotamento e bondade. Não posso esquecer que também minha mãe voltou ao círculo da carne, tangida por sublime dedicação. Notei que os olhos dela se encheram de lágrimas discretas, que não chegaram a cair, emocionada talvez com a minha observação sincera. Estendeu-me a destra gentilmente e, dando a ideia de que não desejava continuar em conversação relativa ao assunto, disse-me, comovida: Muito grata pelo conforto de suas palavras. Mais tarde, ao se lembrar de mim, ajude-me com o seu pensamento amigo. Anacleta, já recebeu todos os projetos? Sim, não somente os que se referem aos meus pobres filhos, mas também a planta relativa à minha própria forma futura. E você, ficou satisfeita? Muitíssimo! Na lei do Pai, a justiça está cheia de misericórdia e continuo na condição de grande devedora. Em seguida, despediu-se Anacleta calma e afável. Manassés compreendeu minha curiosidade e me explicou: André, Anacleta é um exemplo vivo de ternura e devotamento, mas voltará às lutas do corpo, a fim de operar determinadas retificações no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. A pobrezinha albergava certas noções de carinho que não se compadecem com a realidade. Seu esposo era homem probo e trabalhador, e apesar de abastado, nunca se esqueceu dos deveres que lhe prendiam às atividades de homem do bem ao campo da sociedade em geral. Caracterizava-se por uma energia sempre construtiva, mas a esposa, embora devotadíssima, contrariava-lhe a influência do lar, viciando o afeto de mãe com excessos de meiguice desrazoada. E como consequência indireta, 4 almas não encontraram recursos para a jornada de redenção. 3 rapazes e uma jovem, cuja reparação intelectual exigirá os mais árduos sacrifícios, caíram muito cedo em desregramentos de natureza física e moral, a pretexto de atenderem a obrigações sociais. E tão degradantes foram esses desregramentos que perderam muito cedo o templo do corpo, entrando em regiões baixas, em tristes condições. Anacleta, contudo, voltando ao campo espiritual, compreendeu o problema e dispôs-se a trabalhar afanosamente para conseguir não só a reencarnação de si própria, senão também a dos filhos que deverão segui-la nas provas purificadoras da crosta.
E quantos anos gastou para obter semelhante concessão? Mais de 30. Imagino-lhe os sacrifícios futuros. Sim, a experiência ser-lhe-á bem dura, porque 2 dos rapazes deverão regressar na condição de paralíticos, um na qualidade de deficiente mental, e para ajudá-lo na viuvez precoce terá somente a sua filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação. Eu ia dizer de minha profunda surpresa diante do mecanismo de introdução ao serviço reencarnacionista quando outra irmã se acercou de nós procurando por Manassés. Depois das saudações afetivas, explicou-se ela gentil, dirigindo-se ao meu novo amigo, desejando a obsequiosa interferência dele na retificação do seu plano. E abrindo o pequeno mapa onde se via desenhado com extrema perfeição o organismo de mulher, acentuou: Veja bem o meu projeto para o sistema endócrino. Sei que os amigos me favorecem, planejando com muita harmonia nas menores disposições. Entretanto, desejaria modificações. Manassés a indagou sobre o que ela gostaria de modificar, e a recém-chegada, indicando os pontos do projeto onde se localizava o colo, falou: Fui advertida por benfeitores daqui, no sentido de não me apresentar na crosta dentro de linhas impecáveis para a forma física, e em razão disso, para que eu tenha mais probabilidades de êxito em meu favor, na tarefa que me proponho desempenhar, estimaria que a tireoide e as paratireoides não estivessem tão perfeitamente delineadas. Como sabe, Manassés, minha tarefa não será fácil. Devo reaver um patrimônio espiritual de grandes proporções. Preciso fugir de qualquer possibilidade de queda e a perfeita harmonia física me perturbaria as atividades. Minha irmã tem razão. A sedução carnal é um imenso perigo. Não é só para aqueles que emitem a sua influenciação, mas também para quantos a recebem. Prefiro a fealdade corpórea. Não estou interessada no corpo de Vênus, e sim na redenção de meu espírito para a eternidade. Manassés prometeu interpor os seus bons ofícios, e tão logo se despediu da nova interlocutora, passou a mostrar-me as mais interessantes figurações de órgãos do corpo humano. Admirava, tomado de profunda impressão, aqueles gráficos numerosos que se alinhavam com absoluta ordem, demonstrando o cuidado espiritual que precede o serviço de reencarnações, quando o meu amigo ponderou: A medicina humana será muito diferente no futuro, quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontrarão as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Se isso pode acontecer na esfera de atividades vulgares, das lutas físicas, imagine o campo enorme de observações que nos refere o plano espiritual, para onde se transferem todos os dias milhares de almas desencarnadas, em lamentáveis condições de desequilíbrio da mente. O médico do porvir conhecerá semelhantes verdades e não circunscreverá sua ação profissional ao simples fornecimento de indicações técnicas, dirigindo-se muito mais aos trabalhos curativos, às providências espirituais, onde o amor cristão represente o maior papel. Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e apresentou-me as linhas gerais, acentuando: Aqui temos o projeto de futura reencarnação de um amigo meu. Não observa certos pontos escuros desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região, logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, de escolha dele. E porque extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés me explicou:
Esse meu amigo, André, faz mais de 100 anos cometeu revoltante crime, assassinando um pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele, e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele, todos os dias, matando-o devagarinho, através de ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual em dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatórias, e depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz. Lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final, no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. E enquanto eu fixava no projeto minha melhor atenção, o Manassés continuava. Segundo observamos, André, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se disponha o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Compreendendo meu estado d'alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, da maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. André, a vida é uma sinfonia perfeita, quando procuramos desafiná-la no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Todas aquelas elucidações me faziam grande bem, e durante mais alguns dias ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que no plano da ordem divina a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. J